Primeiro volume da revista mensal dos X-Men, sem ligação com o Juízo Final. A gente vai ter um retorno à Era Vitoriana, a gente vai ter aventuras no Espaço Sideral e nós vamos ter o retorno dos Filhos da Câmara, alguns dos inimigos favoritos dos X-Maníacos. Tudo isso hoje, aqui no canal Fator X, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 61 da Panini. Essa edição aqui, com tudo que eu falei na apresentação, antes da nossa vinheta, como a história na Era Vitoriana, a gente vai ter também uma aventura no espaço, a continuação de tudo que estava sendo mostrado lá em Sword, antes ainda de ser lançado X-Men Red. E por falar em continuações, a gente volta à Câmara. Olha, no número 10 dessa coleção aqui, que agora está no número 61, os X-Men mandaram uma equipe à Câmara. Lembrando que no número 5 eles tinham constatado que os Filhos da Câmara ainda eram uma ameaça. Eles tinham sido dados como mortos antes, né? Os X-Men eram um pouco tranquilos em relação a isso, mas não. Eles apareceram vivos no número 5. Os X-Men mandaram uma equipe no número 10. No número 32 da revista a gente descobriu o que aconteceu com essa equipe, mas não ficou bem claro o que aconteceu com toda ela. E agora, 2 números da nova revista X-Men americana, revista com os X-Men eleitos, que é escrita pelo Jerry Dugan, volta a esse tema e vai mostrar o que aconteceu com os mutantes. Com os mutantes que entraram na Câmara. Então, tudo isso aqui está em X-Men 61. É uma revista X-Men com um mix que só traz revistas com o título X-Men nos Estados Unidos. Eu confesso, eu sinto falta de Legião do X, de vários outros títulos mutantes que não tem o nome X-Men. Mas essa edição ficou muito boa com as 3 revistas, com os 3 títulos, né? Tem 4 revistas aqui dentro. Então, a gente vai trazer para você tudo que tem nesse exemplar, de novo em 2 partes, review sem spoilers, um pouco do que eu já falei aqui, mas vou expandir, falar do preço, número de páginas, qualidade dessas histórias, que pese que já dá para ver que eu estou animado. E depois, numa segunda parte, eu já faço o resumo completo para você que acompanha a atual fase dos X-Men, apenas aqui no canal Fator X, para você que compra as revistas e depois vem assistir o vídeo para entender melhor aquilo que acabou de ler, pegar alguma referência no passado dos mutantes, a numeração de uma revista sem ter que folhear tudo ali procurando, né, caso não haja uma nota ali dizendo quando aconteceu aquele momento. Então tudo isso eu trago aqui, o Smilson, tudo para você. Hoje é dia de fazer isso de novo. Eu ainda pretendo, nessa mesma semana, trazer para vocês a saga dos X-Men número 14, com o começo da saga do Long Shot, que depois vai entrar para a equipe. Depois vai entrar, mas já entrou, né? Porque a saga dos X-Men está republicando material. Então eu sempre trago tudo isso a você e já faço o convite. Tá gostando do formato do vídeo? Aproveita para curtir, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações. Confere as nossas redes sociais aqui na descrição. Aqui na descrição também está dividido a minutagem para você saber onde começa a review sem spoilers, onde começa o resumo completo. E tem o link para você adquirir X-Men 61. Tem um link para você adquirir a saga dos X-Men 14, que é o próximo vídeo do canal. Tem um link para você adquirir a revista do último vídeo do canal, que foi a conclusão de Juízo Final, a mensal do Wolverine e todos os lançamentos que tem a ver com mutantes. Então tudo isso você encontra na descrição. São todos links da Amazon. Por esse link você ajuda o canal Fator X quando você compra. Você também pode ajudar a gente de outra maneira. Você pode fazer um Pix de qualquer valor para o número de celular, né, como chave, que está aqui na descrição. Ou então acessando o mesmo Pix, a mesma chave, através desse QR Code que eu deixo aqui na tela durante o vídeo todo, né? Quase o vídeo todo. O resumo completo praticamente só tem imagem da revista. Mas, se você quiser nos ajudar a comprar mais revistas em quadrinhos, melhorar o cenário, melhorar o equipamento com o qual a gente traz os vídeos, é através do Pix ou comprando as revistas pelo link que está aqui na descrição. Agora vamos lá para a primeira parte, review sem spoilers de X-Men 61 da Panini. X-Men 61 tem 112 páginas. Reúne em seu interior X-Men, volume de 2021, volume americano de 2021, números 15 e 16, que é a revista escrita pelo Jerry Dugan, a revista com os X-Men que foram eleitos no Hellfire Gala, que todo ano é eleita uma nova equipe no Hellfire Gala, acabou de ser eleita essa equipe que figura aqui, acabou de ser trazida ao Brasil a história na qual foi eleita essa equipe aqui, porque nos Estados Unidos já foi eleita outra. X-Men Red 2022, número 8, com as aventuras dos mutantes em Araco, o antigo planeta Marte, e Immortal X-Men número 8. Além disso, tem uma historinha curta, mas curtinha mesmo, de Woman of Marvel 2021. Outra dessas histórias já tinha saído aqui nesse mix, era uma história da Mística. Agora a gente vai ter uma história de Feral e Medula. 2 Morlocks, mas de tempos diferentes, e um encontro entre as duas. Uma história bem curtinha,
É interessante ela, tem a ver ali com a dinâmica do oprimido, tem a ver ali com você se identificar com o outro. Depois, primeiro você não se identifica, depois você descobre que vocês dois sofrem o mesmo tipo de coisa e aí passa a ter certa empatia. Tem a ver com essa relação entre as duas Murlocs que não se conheciam, né? Não sabiam que as duas inclusive eram meio que da mesma tribo e não se dão bem logo de cara. Já fiz o review dessa história curta, ela é bem curtinha mesmo, não tem muito a dizer. Bom, a primeira parte da revista, metade da revista, são as duas edições de X-Men. Como eu disse antes do review sem spoilers, os X-Men vão voltar à Câmara dos Filhos da Câmara. A gente vai ter um desdobramento interessante das aventuras que os X-Men já tiveram lá na fase do Jonathan Hickman. E é bom lembrar você, quem que são os Filhos da Câmara? Os Filhos da Câmara são pessoas colocadas num experimento. Experimento esse que levou eles para uma câmara que tem um mini universo lá dentro e onde o tempo passa muito mais rápido. Então eles evoluíram muito, tiveram filhos, produziram outras gerações e eles estão muito mais evoluídos que os seres humanos que estão aqui do lado de fora. O problema é que junto com isso vem um tremendo complexo e os caras querem dominar o mundo. Mais do que isso, primeiro eles querem destruir os mutantes, que deveriam ser o próximo estágio da evolução humana, né? Então eles querem eliminar a concorrência. Eles já deram trabalho para os X-Men algumas vezes. Estavam desaparecidos há algum tempo, mas começaram a ganhar importância nessa fase do Jonathan Hickman. Quem vai terminar o plot, quem vai pelo menos mostrar esse desenvolvimento que eu estou contando aqui, vai ser o Jerry Dugan, no novo título dos X-Men. Então já tem 2 edições dedicadas a isso. E em relação ao que vem depois da revista, é meio contraditório. Porque essas são as 2 histórias que mais prometem por trazer ali consequências duradouras, ter uma revelação, uma reviravolta bem legal no final e tal. Mas a escrita delas não é tão boa quanto das 2 seguintes. Já as outras 2 revistas trazem motivos mais a longo prazo, que pese que X-Men Red parece que está tudo à beira de explodir, mas não parece que na próxima edição tenha a conclusão não. E X-Men Red também, do mesmo jeito que esta revista, esses números 15 e 16 da revista X-Men 2021, remetem a histórias escritas no volume anterior da revista X-Men, com o autor anterior que é o Jonathan Hickman, na revista X-Men Red a gente volta a plots mostrados lá em Sword, que era um título também escrito pelo Al Ewing, mas uma equipe X. Depois ganha importância e vira uma das 3 revistas X-Men nessa nova fase. Então a gente vai ver esse desenvolvimento aqui. Immortal X-Men, eu já falei na abertura, uma volta ao passado, mas uma volta ao passado de Cine Mística, mostrando ali mais da sua relação, da relação das duas com o Senhor Sinistro, inclusive como as duas o conheceram, dá um gancho importante para revelações que estão prestes a chegar, que explicam inclusive coisas que a gente já sabe sobre a versão do Sinistro que está na Orcs. Então tem ali uma pequena reviravolta, mas que é um plot mais a longo prazo. Eu estou bem animado com essa condução de Immortal X-Men. A gente sabe que está chegando uma saga centrada no Sinistro, então com certeza as revelações aqui de Immortal X-Men vão ser bem importantes para tudo que está por vir por aí. Olha, eu recomendo demais a revista, tá? É um dos melhores exemplares de X-Men, tem a vantagem de não estar interligado com o Juízo Final. O Juízo Final foi uma saga que eu gostei, apesar do final, eu gostei bastante do Juízo Final, do desenvolvimento dela e tudo mais. Mas você lê uma coisa, que a única coisa que você precisa saber é o passado dos próprios mutantes, pelo menos pra mim, é bem mais divertido. E X-Men 61 cumpre bem esse papel e faz a cronologia andar, deixa ganchos para várias coisas que a gente quer saber e que a gente vai querer ver o desenrolar delas nas edições futuras. Então, vamos lá agora para o resumo completo de X-Men 61. Então aqui o que a gente vai ver, o Forge foi eleito para os X-Men e ele trabalha diretamente para o Conselho Silencioso de Krakoa. E tem coisas que ele faz sob as ordens do Conselho que os X-Men que foram eleitos junto com ele não sabem. Só que na equipe eleita ele está sob a liderança do Ciclope. Então o Ciclope exige que ele conte o que é um projeto específico que ele está desenvolvendo para o Conselho Silencioso. E ele leva o Ciclope ver isso. E o que é? Um tremendo canhão que pode destruir todo o mundo que existe dentro da Câmara dos Filhos da Câmara, caso ela seja aberta. Enquanto ele está mostrando, ela é aberta. O canhão deveria funcionar e destruir aquele mundo, mas ele não funciona. E sabe por quê? Porque a Câmara já foi aberta antes. O canhão já foi utilizado, já destruiu todo o universo que tem lá dentro, mas houve sobreviventes. Como o tempo passa muito rápido, eles já se adaptaram, já voltaram a se tornar uma grande população, já se adaptaram inclusive ao canhão que os destruiu e agora fizeram com que ele não funcionasse. Eles saem, derrotam o Forge, derrotam o Ciclope, chegam até Krakoa. O Forge, apesar de derrotado, consegue chegar lá avisar, mas não dá tempo. Krakoa cai, depois o próprio planeta cai, o planeta Terra inteiro é destruído pelos Filhos da Câmara. Depois de dominar todo o globo, eles decidem avançar até Asgard. E aí, a história volta no começo.
E a gente vê o Ciclope sendo levado pelo Forge até o lugar onde está o projeto, que é sim em volta da Câmara, dos Filhos da Câmara. Mas agora a gente vê que aquilo tudo era uma mentira. Não tem canhão nenhum, o Forge não está disposto a destruir toda uma civilização, por mais hostil que ela seja. O que ele fez foi criar uma tecnologia florônica que envolve vários quilômetros ao redor da Câmara e mantém qualquer filho da Câmara que deixar a instalação para tentar vir para o nosso mundo em êxtase, tendo um sonho de conquista, acreditando que aconteceu tudo aquilo que a gente viu na primeira história. E uma vez que eles atendem seus anseios, dominam a humanidade, mesmo isso sendo uma ilusão, eles estão presos em casulos criados pelo Forge, eles não tentam fazer isso de verdade. E toda vez que a Câmara abrir, eles vão sair, novos filhos da Câmara vão sair, talvez procurando os primeiros, vão ser presos nesses dispositivos florônicos e vão continuar sonhando com conquista e não vão adiante. Só tem um problema, essa tecnologia florônica é toda com base em Krakoa. Então se Krakoa cair, se Krakoa chegar a ser destruída, como foi durante o juízo final, e demorar muito para voltar, é muito provável que todo esse equipamento morra, definhe. Por isso, o Ford inclusive queria convencer o Conselho a pôr a par Vingadores, Quarteto Fantástico e outros grupos de super-herói da ameaça dos Filhos da Câmara, mas isso não foi aprovado até o momento. Bom, por que eles estão de volta lá? Não só para mostrar o projeto, mas porque, como eu disse, em X-Men 32 da Panini, um grupo foi até a Câmara. Só que esse grupo não conseguiu voltar, né? Na verdade, eles foram no número 10 da revista X-Men, no número 32 eles voltaram, mas só um voltou, os 5. A Wolverine ficou para trás para que ele pudesse sair. O Darwin, momentos antes, pareceu se sacrificar para destruir vários dispositivos da própria Câmara, que não podiam ficar ali com o seu DNA, para codificar o seu DNA altamente evolutivo na próxima geração de filhos da Câmara. E a gente viu, inclusive, nessa edição, apesar de só os 5 sair com vida, com base nas informações do seu backup, os demais também passando pelos protocolos de ressurreição. Quer dizer, a gente achou, eu disse isso no vídeo, inclusive, mas na verdade, apesar de 2 mutantes emergirem de 2 casulos após a ressurreição dos 5, a gente só vê a Wolverine Laura Kinney receber o backup, sua mente, a cópia de sua mente de antes dela entrar na câmara, né? Como ela ficou para trás dentro da câmara e pareceu morrer, lá estava fora do alcance do cérebro, porque a câmara é um universo em si mesmo. E a gente não viu a ressurreição do Darwin. Eu deduzi que o outro cara que saiu do ovo, que eclodiu durante aquele protocolo de ressurreição, era o Darwin. Mas agora a gente vai saber, através do Forge, que não. O que aconteceu foi o seguinte, eles pediram para parar, para não ressuscitar o Darwin, porque eles acreditaram que ele havia sobrevivido. Eles acreditaram, com sua capacidade altamente evolutiva, o Forge disse que estava detectando um mutante dentro da câmara, e esse mutante só podia ser o Darwin, que o fator de cura da Wolverine é impressionante, mas ela ficou para trás, lutando contra vários agentes da câmara, vários filhos da câmara extremamente poderosos, já na porta da câmara, e rapidamente eles saíram e mataram os 5, então ela deve ter sido morta antes disso. O Darwin não passou pelos protocolos de ressurreição, isso é muito importante. Forge então veio para resgatar o Darwin, além de contar tudo pro Ciclope. Os demais X-Men lutam contra alguns sentinelas adaptativos que protegem a câmara, que estão inclusive do lado de fora da bolha do Forge. O Forge entra na bolha, que é com tecnologia florônica que imita Krakoa e imita os portais krakoanos, então só mutantes podem passar para o lado de dentro. E a Jean Grey já de cara percebe que o traje que ele está usando é uma variação do uniforme do Capitão Krakoa, é florônico, foram empregados DNAs dos mutantes naquele traje, inclusive ele simula o poder da mística. Os X-Men ficam indignados, falam assim, ó, você tá fazendo tipo que nem o Sinistro, né? Depois a gente vai ter um flashback mostrando que foi com o Sinistro mesmo que ele foi conversar para poder criar aquele traje, porque ele precisava de amostras de DNAs de 3 mutantes. Um dos mutantes é a mística, que ele usa para assumir a forma do filho da Câmara chamado Perro e voltar para dentro da Câmara. O Perro é um dos filhos da Câmara que está preso do lado de fora, então é normal que ele volte para dentro, ninguém vai desconfiar. Eles não sabem que ele está preso. Preso na armadilha do Forge, inclusive. O Forge desperta um outro cara que está preso no corpo dele, que é o Caliban, né? Uma cópia da mente do Caliban. Ele conta, inclusive, que ele pediu autorização para o próprio Caliban para fazer isso. E aí a gente vê o flashback da conversa com o Sinistro. E o Sinistro explica para ele, fala, você deu o nome de 3 mutantes que você quer codificar nesse traje, eu tenho as amostras para você, só que você vai ter que ter acesso aos berços. Né? Os berços são onde tem o backup da mente dos mutantes que morreram. Por quê? Porque um deles, o poder está na própria mente dele. Esse é o Caliban, que detecta outros mutantes, é por isso que ele tem que ficar conversando com o Caliban no traje. E aí ele vai rastreando um único mutante dentro da câmara, e usando os poderes da mística para se disfarçar com um perro toda vez que encontra um sentinela. Quando eu falo sentinela, não sentinela mecânico, eu falo sentinela, assim, um membro dos Filhos da Câmara que esteja de vigia. Do lado de fora, os X-Men derrotam os sentinelas, que aí sim são sentinelas de verdade, que pese que eles têm até partes orgânicas por ter se adaptado durante tanto tempo na floresta. Só que o Ciclope e o Destrutor começam a bater boca.
Os dois vivem brigando, né? E eles não estiveram juntos numa equipe de X-Men até essa última eleição. Só que antes disso, eles não tiveram tempo para respirar por causa do juízo final. Agora não, agora eles começam a trocar farpas. O Ciclope joga algumas coisas na cara do Destrutor e eles saem na porrada. O visor do Ciclope acaba sendo arrancado pelo Destrutor e uma rajada óptica descontrolada solta justamente o Perro. E aí é um desespero, porque tem que segurar ele não pode voltar para a câmera. Senão ele vai contar tanto da armadilha do Forge, como também vai revelar o estratagema do próprio Forge, que vai ter dois caras iguais lá dentro. Então eles têm que deter ele de todo jeito. Os filhos da Câmara são muito fortes, em geral. E aí a luta dos X-Men contra ele toma muito tempo, mas no final eles conseguem sim prender o cara de volta na armadilha e manter ele de novo sonhando com a vitória dos filhos da Câmara. Jean Grey só entra na mente dele e faz ele pensar que isso que ele teve, na verdade, foi um sonho, né? Não foi um vislumbre da realidade, foi um sonho. E aí ele fica quietinho lá dentro da prisão florônica. O Forge faz todo o seu caminho, chega até o mutante preso, ele não percebe, mas ele está sendo seguido por Serafina, que é um dos filhos da Câmara, que tem o poder justamente do subterfúgio, de se esconder, de se manter oculta, então ele não faz ideia de que ela está seguindo ele, apesar dela cumprimentar outro filho da Câmara, porque os filhos da Câmara são capazes de vê-la, isso deixa claro que o Forge não é um filho da Câmara. E a última coisa, na última página de X-Men 16, é o Forge chegando, no lugar onde deveria estar preso o Darwin. Mas não. O mutante que ele detectava dentro da câmara era a Wolverine. Pelo jeito ela foi capturada viva quando o Synchro fugiu e o Darwin realmente perdeu a vida na explosão que ele criou para que eles pudessem fugir. Bom, ela está lá, o problema é que ela passou pelos protocolos de ressurreição, isso quer dizer que tem uma Wolverine aqui do lado de fora. X-Men Red 8 vai mostrar o Cable viajando pelo espaço, recrutando outros mutantes. Ele encontra uma mutante de Araco, que é a irmã de Cora, que já tinha sido apresentada na revista da Sword, uma mutante também de Araco. Essa Cizen, a irmã dela, foi apresentada em Legião de X, especial que a Panini lançou com 10 edições de Legião de X, então a gente ainda não conhece a personagem, eu ainda não pude comprar Legião de X. Mas por que ela está sendo recrutada? Porque esse grupo de X-Men está indo para enfrentar Abigail Brand. Abigail Brand morreu durante o juízo final, foi morta por Uranus e passou pelos protocolos de ressurreição. Só que os protocolos de ressurreição têm um certo delay, muitas vezes. Então, o backup que você recebe não é da sua mente no momento em que você morreu, na hora que você é trazido de volta. Então, se perdem informações. Por isso, a Abigail Brand criou todo um arquivo com todo o seu plano. E esse arquivo, quando ela acessou, após ser trazida de volta, o Cable e o Gênio conseguiram acessar também. E eles têm conhecimento que ela está manipulando tudo, que ela está tramando coisas, inclusive pretendendo descartar todos os mutantes de Araco, apenas para se consolidar no poder através da SWORD, que é a equipe de resposta alienígena, hoje controlada por Krakoa, e ela não liga para os mutantes, ela não liga para Araco, ela não liga para nada disso. Então a gente vê ela fazendo esses planos, executando esses planos, enquanto o Cable está formando a equipe dele, e a equipe dele está indo atrás dela. Enquanto isso, uma reunião diplomática de emergência foi convocada pelo Conselho Galáctico, e a gente vê quem está presente, quem não está. Então a Cassandra ainda não apareceu, mas ela chega em breve, o Gladiador já está lá, a Rapina também está prestes a chegar, Super Skrull não pôde vir, mas o Pybo está lá. Tempestade não pôde vir, mas a Frenesi está representando a Araco. E o Nova está presente também. Então a gente vê eles trocando algumas farpas, vê algumas discussões, vê o fato de que os Skrulls já sabem que os Shi'ar já armaram para aumentar a guerra Kree-Skrull. Agora eles são o mesmo império, mas estão bem indignados com isso, estão exigindo sangue, inclusive. E a Cassandra não chega. Tempestade também não vai poder vir, por quê? Porque Araco foi destruída durante o juízo final. E enquanto isso, o Cable continua rastreando os planos da Abigail Brand. Isso leva ele até o mundo dos progenitores, uma raça alienígena que atacou Araco, inclusive matou ele e roubou uma amostra do seu vírus tecno-orgânico. E fez tudo isso, né? Essa raça é bem antiga e tem seus próprios planos, mas aparentemente eles fizeram tudo isso manipulados por orbes estelares. Um mercenário que aluga, inclusive clones mercenários, já alugou para Abigail Brand, inclusive usar em Araco. Então eles vão até a base do cara para destrinchar mais dos planos da Abigail Brand, e lá eles encontram 3 alienígenas mumificados. São alienígenas que a gente também já viu na revista X-Men. São alienígenas que fizeram uma cirurgia em Vulcano para tornar ele completamente maligno, apenas escondido sob uma camada de bondade. Isso foi logo depois que ele emergiu da falha, onde ele caiu uma falha no próprio universo, após lutar contra o Raio Negro, durante a Guerra dos Reis. A Guerra dos Reis tem vídeo aqui no canal Fator X, e eu vou pôr nas telas finais junto com o nosso vídeo sobre Filhos da Câmara. Assim você tem os principais antecedentes das 2 sagas mais importantes aqui da revista. Na base do Orbes Estelares, eles vão descobrir então que o Vulcano é uma espécie de agente infiltrado, mesmo contra a vontade dele, porque ele não sabe todas as modificações que foram feitas nele
quando ele foi encontrado à deriva de volta da falha, mas os cirurgiões estão lá, inclusive guardados com orbes estelares, e tem os registros dessa cirurgia, que a gente já viu aqui na revista X-Men. O Orbes Estelares se revela um dos progenitores, a maior parte do corpo dele ficava escondida na nave. O orbe, que a gente achava que era só ele, é só a cabeça de um alienígena da raça dos progenitores, e ele vai lutar contra essa equipe de X-Men, impedindo que eles possam responder à ameaça que eles acabaram de descobrir. Porque Vulcano, na verdade, foi apontado por Abigail Brand como uma arma contra o Conselho Galáctico. Ele surge nesse momento, completamente descontrolado, porque ele morreu recentemente lutando contra a Tarn, passou pelos protocolos de ressurreição e ao voltar, voltou com a sua mente íntegra. Então aquela cirurgia que separava o bem do mal, mantendo o bem por cima para ele disfarçar, e olha que ele já parecia meio louco mesmo com essa cirurgia, se desfez. O cara tá fora da casinha, se acha o Imperador Shi'ar, e bem na hora que a Cassandra chega com a rapina, ele chega também para se autoproclamar Imperador e atacar todo mundo que está na reunião do Conselho Galáctico. Enquanto isso, a equipe de X-Men que a gente viu se formar está enrolada lutando contra Orbes Estelares. E a história vai continuar. Immortal X-Men número 8 mostra primeiro um flashback um pouco mais recente, que é Mística indo procurar Sina quando Sina estava colaborando com o Senhor Sinistro, já no século XX, durante o projeto Ventre Negro, quando ele planejava inclusive preparar alguns mutantes que estavam para nascer, para receber sua mente caso ele morresse. Um desses mutantes era o Xavier, o outro era o próprio Sebastian Shaw, e até o esquecido Harzard, um inimigo que a gente viu lá na revista Fabulosos X-Men, também estava nessa lista do Sinistro. Então a gente vê a Sina falando que está ajudando no projeto, que precisa mantê-lo, precisa dos conhecimentos dele, para inclusive o que vai ser Krakoa no futuro, ela não diz isso, mas está nas entrelinhas da conversa das duas, porque a Sina já viu boa parte do futuro, mas que ele vai falhar nesse intento, então ela não tem escrúpulo nenhum em ajudá-lo, sabendo que ele vai falhar, porque só precisa que ele se mantenha, que ele sobreviva para ser útil em Krakoa. E aí, no final desse flashback, a gente vê a Mística se questionando sobre essa aliança de Sina com o Senhor Sinistro e se lembrando quando as duas conheceram ele, em 1895, quando Mística se passava por Sherlock Holmes, isso mesmo, acompanhada de Sina, que o nome é Irene Adler, uma personagem que também aparece nos livros de Sherlock Holmes, resolvendo mistérios, e ela vai resolver o mistério de uma onda de assassinatos que está acontecendo em Londres, talvez uma volta de Jack o Estripador. E a pista que elas têm é um recorte de jornal com um único sobrevivente dos ataques, Nathaniel Essex, encontrado surrado, confuso e despido. Elas vão até ele, o encontram pálido, na sua forma mais fraca, ele desdenha das duas e a gente vê que ele está bem doente. Depois disso, a Sina até oferece, meio provocando a Mística, algumas pistas do caso que a Mística quer desvendar, mas a Mística fala que não, que vai desvendar sozinha, e a Mística sai à caça, disfarçada em uma forma feminina, não a sua forma que a gente está acostumado, para ser vítima do assassino. Claro, ela não é uma vítima indefesa, então ela vai atraí-lo e vai lidar com ele. Só que não, o assassino ataca um homem e quando ela consegue, quando ela ouve os gritos e vai socorrer esse homem, já é tarde, mas ela vê o Senhor Sinistro, mas não naquela forma que ela conheceu ele. Fraco, magro, pálido. Pálido ele ainda tá, mas está bem forte, aparentemente num surto psicótico, e ela luta com ele, ele se defende e tudo, mas foge, ele já conseguiu o que ele queria daquele morto, e volta para sua casa. Quando ela chega até a casa dele para terminar sua caçada, a Sina já está esperando lá, porque ela já previu aquele futuro. E aí a Mística chega, vê exatamente a hora que ele volta à forma doente. E aí ele explica. Esse é o preço da transformação que ele sofreu. O Calypso tirou todos os sentimentos dele, tornou ele um ser frio. Só que esses sentimentos às vezes vêm à tona, e vêm à tona o que é o pior dele. E ele tem que extravasar no melhor estilo o médico e o monstro. As duas capturam ele, levam ele para um sanatório para parar a matança. E aí a Sina fala para ele, fala, ó, a gente quer que você se recupere, mas você tem que controlar esse seu outro lado, senão você não vai sair daqui. Ah, e a Sina prevê, se você não conseguir, você vai morrer. E é isso que acontece. Ele tem vários espasmos, vários ataques, sem sair, vai extravasar esses sentimentos e provavelmente até se alimentar durante esses assassinatos. Ele perde a vida e é encontrado no outro dia de manhã por um carcereiro do sanatório, morto dentro da cela. Então esse carcereiro chama Sherlock Holmes, tá? Eles não usam esse nome Sherlock Holmes, mas é evidente que é ele, que é a Mística na verdade, e a Sina, os dois vêm, olham lá, matam o carcereiro para que o segredo seja guardado, para que ninguém fique sabendo que o Dr. Nathaniel Essex era o assassino e que ele morreu naquela noite. E aí, as duas vão embora. E um dos questionamentos da Mística no flashback é como ele sobreviveu a esse primeiro encontro. Só que depois a gente vê a Sina, usando seus poderes de prever o futuro, porque ela não enxerga, ela só vê o futuro mesmo, se movendo na casa do Nathaniel Essex, abrindo uma porta secreta e encontrando 4 tubos de clonagem, cada um com um naipe do baralho.
todos eles com os vidros quebrados. Esses clones foram ativados assim que Nathaniel Essex morreu. Um deles é o Sr. Sinistro que a gente conhece de Krakoa. O outro é o agente da Orcs, conhecido como Dr. Ecstasy. E tem mais dois para a gente ainda conhecer nas páginas da revista Immortal X-Men. O Homem-of Marvel número 1 mostra a Medula recebendo seu alojamento. A recém-ressuscitada Feral passou pelos protocolos de ressurreição. É outra Morlock, mas ela não sabe disso. Elas não são da mesma geração de Morlocks, então não conviveram juntas. A Medula é uma Morlock que sobreviveu ao massacre de mutantes. Já a Feral é uma Morlock de depois, da época já que existia a X-Force. E as duas não se dão bem logo de cara. A Feral é muito intrometida, fica mexendo até nos ossos que a Medula projeta para fora do corpo. E elas brigam pra caramba e não tem jeito. Elas dividem o alojamento, mas não se dão bem. E aí depois, na Lagoa Verde, a Medula tá com seus amigos, inclusive membros dos Novos Mutantes mais recentes, conversando com eles. E a Feral, como não se deu bem com ela, vai sentar em outra mesa, senta na mesa dos satânicos. E começa a sofrer tipo um bullying da roleta dos outros satânicos. E nesse meio tempo, a Medula tá dizendo que não liga pra ela, quando ela é informada pelos seus outros colegas que ela também é uma Morlock. Ela falou, peraí, é uma Morlock? Ela passou por tudo que eu passei também, viveu nos esgotos, tudo mais? Não, peraí. Ninguém vai mexer com ela não. E ela vai lá e defende a Feral das agressões dos satânicos. Socorre ela, ela ainda está meio ferida da luta contra a própria Medula. E as duas vão embora da Lagoa Verde juntas. Por quê? Porque desenvolveram certa empatia ao saber que são do mesmo grupo de excluídos, sofreram as mesmas coisas até esse momento. E essa história curta de O Homem of Marvel número 1 é a última história encadernada em X-Men 61. E com ela a gente encerra o volume e encerra também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem, curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltar para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Mas antes de eu me despedir aqui, queria lembrar, já lembrei no vídeo passado, entre os links que você encontra aqui na descrição desse vídeo, tem o link do livro dos 60 anos do X-Men, organizado por Guilherme Smith, com texto meu, inclusive, com texto do Von Deus, que você com certeza conhece, de escrever sobre X-Men por várias mídias aí, mas também por participar das lives aqui do canal, do Daniel do Poptopia, do Henrique do Utopia X e de vários outros podcasters e youtubers que manjam muito de X-Men. Então eu recomendo demais o livro, o link também está aqui, é no Catarse, é só apoiar lá, tem o preço, tem o frete aqui para você receber seu livro em casa. E estou recomendando demais, estou pedindo a você inclusive, vai lá conferir essa proposta, esse projeto, tenho certeza que se você é X-maníaco, você vai gostar. Espero você lá também no Catarse. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado e um grande abraço.